Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Estevão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na pessoa de Santo Estevão, protomártir, peçamos a intercessão de todos os mártires da Igreja. Bom, meus amigos, o CDB, como o Álvaro disse, está dedicado, no momento, à publicação do que nós chamamos de História dos Mártires. Né? Além de, neste começo de ano, ter lançado este livro, A Igreja das Catacumbas, também conhecido como Fabiola, que é um romance histórico escrito no século XIX pelo cardeal Wiseman, um cardeal inglês. Eu tive a alegria de poder prefaciar, uma alegria verdadeira, porque eu já tinha lido esse livro há alguns anos, em 2016, algo assim, e numa edição antiga, né, no Brasil havia sido publicado na década de 50, pela Paulinas até então, e depois de tantas e tantas décadas é finalmente publicado. É um romance histórico que se passa nos tempos da perseguição de Diocleciano, que foi a pior perseguição romana à Igreja, e os personagens, à exceção da protagonista, são todos santos reais que existiram e que padeceram naquela perseguição. Então é um livro muito interessante e o autor ele soube construir de uma forma ao mesmo tempo bela e emocionante, através de uma narrativa ficcional, naturalmente, uma história que nós precisamos conhecer, que é a história dos mártires. E este é um livro de literatura, mas o outro livro, né, no caso é uma coleção, a História dos Mártires, é uma coleção de documentos originais dos 4 primeiros séculos, narrando a vida e o martírio de alguns dos grandes mártires da antiguidade cristã. Quando nós falamos de mártires, nós estamos falando de algo que é, desde o princípio, ao longo de toda a história, de extrema relevância para a Igreja. Talvez aquele aspecto da história da Igreja, que é a própria história dos santos, que mais se aproxima do fiel comum. A história daqueles que dedicaram a sua vida por Cristo e que, especificamente, eles deram a vida, até o sangue, por Cristo e pela Igreja. Quando nós falamos de santos no começo da Igreja, é como que sinônimo de mártir. A figura do confessor, aquele que não morreu, não chegou a morrer por Cristo, já é a partir do século IV, já se configura a partir do século IV. Aquele que confessou a fé, mas que não chegou, a partir do século III, perdão, aquele que confessou a fé, mas que foi torturado, inclusive, nas perseguições, mas que não chegou a morrer. A Igreja passou a reconhecê-los também como santos a serem venerados. E, em um segundo momento, até mesmo aqueles que não foram perseguidos, mas que se martirizaram ao longo da vida, vivendo uma vida de santidade. Mas, na origem, a ideia de santidade era ontologicamente ligada à ideia de martírio. Os primeiros santos foram, depois dos apóstolos, os mártires. Pois bem, só que existe um grande problema quando nós vamos observar a vida dos mártires dos primeiros séculos. Não é um problema, é uma dificuldade que é necessário transpor. Se trata de vidas realmente muito apaixonantes e que realmente conseguiram, ao longo dos séculos, cativar bastante as almas, a ponto de, a partir dessas vidas, serem desenvolvidas e serem elaboradas muitas lendas, ou pelo menos tradições que nós não podemos identificar, cujas origens nós não podemos identificar. Então é um grande problema para o historiador católico saber discernir o que é
de fato obra, do que é de fato fato histórico, do que é o embelezamento pela lenda, aquilo que surgiu posteriormente. E para o historiador católico é um imenso desafio, porque, por um lado, existe aquela tendência, surgida em primeiro lugar nos ambientes protestantes e trazida para a igreja pelos historiadores modernistas, que é negar a autenticidade de tudo quanto é tipo de tradição relacionada à vida dos santos dos primeiros séculos. Isso começou no protestantismo inglês, principalmente no século XVIII, com historiadores que às vezes nem sequer se declaravam protestantes, mas que cresceram no ambiente anglicano e de total repúdio e de raiva, ódio em relação a tudo que cheirasse catolicismo. Uma certa tendência até que se desenvolveu no século XVIII de negar a gravidade ou a extensão que geralmente os católicos atribuíam às perseguições dos primeiros séculos. Aquela corrente historiográfica inglesa, segundo a qual teria havido poucos mártires. E não tantos quanto a tradição católica reconheceu. Isso o grande historiador Paul Allard ele fulmina. E no ambiente católico, em razão principalmente da influência modernista, em razão da influência modernista, capitaneada por um historiador francês chamado Louis Duchesne, príncipe dos historiadores modernistas, ocorreu uma tendência de autêntica demolição de santos. Né? Historiadores que, não existem fontes contemporâneas que atestam que tal coisa aconteceu, então é lenda, joga no lixo. E essa não é, nem de longe, a atitude correta do católico frente a certas histórias piedosas que foram acumuladas ao longo do tempo e, de fato, cuja origem nós não podemos rastrear, cuja historicidade nós não podemos identificar e afirmar sem sombra de dúvida. No entanto, como dizem os historiadores Villoslada e Llorca, dois historiadores da Igreja do século XX, na dúvida, pela tradição. Quando existe uma dúvida razoável de que tal tradição que foi acumulada ao longo dos séculos a respeito da vida de algum santo, se nós temos dúvida que é verdadeiro ou não, que prevaleça a tradição. Quando se trata da vida dos cristãos dos primeiros séculos, ali, de fato, o embelezamento da lenda se misturou muitíssimo com os fatos históricos, isso é indiscutível. Né? E isso tem uma repercussão muito grande para os fiéis, até do ponto de vista litúrgico. Quais santos deverão ser venerados ou não? Quais santos deverão ser, em razão da autenticidade, da historicidade de suas vidas? Quais santos deverão constar ou não no martiriológio? Quais vidas de santos deverão ser contadas ou não? A história católica, ela, como os católicos sempre amaram, como eu disse, como os católicos sempre amaram conhecer essas vidas, conhecer essas histórias. Na Idade Média, por exemplo, as histórias que eram corriqueiramente contadas para os fiéis, para as pessoas, que as pessoas contavam, eram as vidas dos santos. Era isso que, de fato, alimentava o próprio imaginário popular. Conhecer a vida dos santos. A grande suma disso é a famosa, que o CDB publicou também, que é a Legenda Áurea. Né? A Legenda Áurea está para a vida dos santos, em termos, ao menos, não em termos de precisão, mas em termos de caráter de suma, de síntese tão própria do século XIII, a Legenda Áurea está para a vida dos santos o que teologia está para a Suma Teológica de Santo Tomás. Né? A Legenda Áurea como que sintetiza tudo aquilo que era contado na Idade Média, entre o povo católico comum, entre os sacerdotes, naturalmente, mas a respeito da vida dos santos. Né? Se nós observarmos, por exemplo, os deambulatórios, que são aquelas partes circulares em torno do coro das catedrais, aqueles vitrais ali, todos representam e narram as vidas dos santos que eram contadas corriqueiramente, que o povo sabia identificar. Né? Então isso faz muito parte da alma do católico. Então a atitude do historiador católico frente a isso é identificar de fato quais são os documentos autênticos que nós podemos atestar que de fato foram escritos na época, que retratam, que relatam acontecimentos da vida daqueles personagens históricos
e cuja autenticidade nós podemos comprovar. E existem aqueles relatos que são, de fato, lendas, porque surgiram muito posteriormente aos fatos. Um caso clássico disso é o famoso soco que São Nicolau de Mira teria dado a Ário, né? Uma lenda que surgiu 1000 anos depois do fato, ou seja, cuja autenticidade é comprovadamente falsa, né? Isso não aconteceu. Mas existe entre uma coisa e outra uma série de tradições orais cuja autenticidade nós não podemos afirmar, mas que também fazem parte da tradição. Né? E é papel do historiador católico neomodernista considerar o valor dessas histórias, mas também não apresentá-las como fontes históricas confiáveis, tais como as atas dos primeiros séculos. Né? Enfim, mas feito esse preâmbulo longo aqui, as atas dos mártires que o CDB, a história dos mártires que o CDB está publicando, são justamente aqueles documentos bem antigos. Né? E nas introduções nós fazemos também as pontuações a respeito das tradições piedosas que se desenvolveram a partir daquele período, enfim, para não jogar no lixo essas justas e piedosas tradições cuja autenticidade nós não podemos afirmar categoricamente, mas que fazem parte da tradição. Enfim, bom, a igreja nasceu, de fato, foi batizada pelo sangue. Né? Os primeiros 2 séculos e meio da história da igreja, desde o martírio de Santo Estevão até a paz de Constantino, são marcados por perseguições. São quase 3 séculos, mas se nós considerarmos perseguições romanas objetivamente, porque Santo Estevão morreu ainda no ambiente das perseguições judaicas, tal como relatado lá nos Atos dos Apóstolos. Agora, as perseguições romanas, propriamente ditas, começam na década de 60 do primeiro século, sob Nero. Né? Muitos sabem disso, o primeiro perseguidor. Né? Então, como diz lá Tertuliano, Nero foi o primeiro a banhar-se no sangue dos cristãos. E a igreja, ela viveu estes seus primeiros séculos não sob perseguição constante, isso não aconteceu, mas sob a constante ameaça de perseguição. As perseguições, elas não foram... Porque, por vezes, nós temos certas ideias equivocadas. Né? A gente imagina que os primeiros 3 séculos da história católica, a igreja teria se desenvolvido num ambiente de absoluta e constante perseguição, e como se os cristãos eles tivessem sido, nos primeiros séculos, uma espécie de topeira que vivesse nas catacumbas debaixo da terra. Isso não é verdade. Né? As perseguições do Império Romano, elas não foram constantes no tempo e nem foram uniformes no lugar. Né? O Império Romano era vastíssimo, incluía, né, um mundo com várias... com diferenças linguísticas, religiosas e étnicas das mais variadas, apesar da universalidade que a própria ideia romana trazia, o mundo romano era muito diversificado. Ao longo do tempo, as perseguições tenderam a recrudescer, elas não foram, no entanto, uniformes na sua profundidade, na sua gravidade. Então, em primeiro lugar, é necessário compreender isso. Não é que nos séculos I, II, III e início do IV, os cristãos não viveram o tempo inteiro sob um estado de perseguição, mas viveram sempre num contexto em que a perseguição era sempre possível. Era sempre possível começar uma nova perseguição. E começava. Pois bem, no começo, nós podemos identificar 4 períodos persecutórios diferentes. Um, no século I, durante os tempos dos imperadores Nero e Domiciano. Um outro momento ao longo do século II, sob os imperadores Antoninos. Um terceiro momento na primeira metade do século III, de Sétimo Severo até Maximino Trácio, e outra, essa sim, um período mais terrível, que é a segunda metade do século III e início do século IV, sob os imperadores Décio, Valeriano e Diocleciano e seus colegas. Durante esse período, a igreja também ela passou por mudanças em termos de seu
de qual era seu espaço dentro da própria sociedade romana. No começo, se tratava de uma, aos olhos do romano médio, né? Se tratava de uma seita oriunda do judaísmo, por vezes confundida com o judaísmo, a ponto de, por vezes, os judeus, justamente para mostrar que nós não somos do grupo deles, ofereciam os cristãos aos tribunais. Mas sabia-se que o tal Cristo, né, como diz lá Suetônio, né, Crestos, nasceu, era um judeu, então você pensava que eram judeus no começo, mas com o tempo ficou claro para os romanos que se tratava de um grupo separado do judaísmo. Mas no começo era isso, era uma seita estranha, a qual foram agrupadas, unidas uma série de boatos e de mentiras a respeito da própria fé dos cristãos, quanto do que os cristãos faziam, praticavam ou criam, enfim. Com o tempo, a igreja ela vai se mostrando, ela vai crescendo e ela vai alcançando até mesmo os postos mais altos da sociedade romana, vai chegando até o patriciado, até o próprio senado. Então ela vai se tornando, de fato, uma instituição que faz com que alguns imperadores até se sentem atemorizados por ela. E, naturalmente, as perseguições aumentam por causa disso. Mas o ambiente, nesses 3 séculos, é muito variado. Então eu tentarei aqui fazer uma exposição panorâmica que demonstra a vocês, ao mesmo tempo, no que consistiram essas perseguições e como estes homens e essas mulheres, crianças e idosos, enfim, de todas as condições sociais e de todas as províncias do Império Romano puderam oferecer, de fato, a vida para que nós hoje pudéssemos professar a nossa fé. Isso é muito claro. Ao longo... se nós quisermos observar a história, e sempre devemos fazer isso, né, sob o prisma do sentido da história, o sentido que Deus dá para a história, é muito evidente que essa foi uma primeira prova que a igreja precisou passar para os futuros triunfos que a partir do século IV lhe estavam destinados. Então foi de fato uma prova. Então se nós podemos hoje professar a fé, é justamente pelo sacrifício deles. Claro que eles não tinham a mínima noção disso, eles não morriam. Eles não morreram imaginando que um dia, daqui 1000 anos, a igreja estaria edificando uma civilização católica. Não, eles morreram para dar testemunho da sua fé, para não violar o primeiro mandamento, que é adorar somente a Deus e não adorar falsos deuses. Claro que eles estavam morrendo por isso, mas morrendo pela fé, eles possibilitaram que todas as gerações futuras também professassem essa fé. Bom, a perseguição ela começa no ambiente judaico. Ela começou, então como está lá narrado nos Atos dos Apóstolos. Ela é transposta para o ambiente romano a partir do imperador Nero. A história é bastante conhecida por todos. E isso é alegado, isso ficou registrado até pelos próprios cronistas romanos, Suetônio e Tácito, que no início do século II registraram que Nero, em razão do incêndio de Roma em 64, se estava disseminando o boato de que Nero havia colocado fogo em Roma, e por medo da plebe, ele teria achado um grupo odiado por todos para servir de bode expiatório. E esse grupo eram os cristãos, que já estavam estabelecidos em Roma já há algumas décadas, há 2 décadas pelo menos. E colocou a culpa nos cristãos, como se eles tivessem sido os incendiários, e já algumas mentiras já se disseminavam a respeito, daqui a pouco eu vou falar delas, a respeito do que eram os cristãos, mas Nero atraiu para eles o furor da multidão romana, furiosa com incêndio. Agora, uma coisa muito interessante, é que Nero acusou os cristãos de uma série de coisas, inclusive do incêndio de Roma, mas eles foram condenados e perseguidos naquele primeiro momento por uma acusação que, na verdade, se perdurará ao longo das perseguições seguintes e que nós vemos hoje, de algum modo, ressuscitar contra nós, né?
Nero acusou os cristãos de serem inimigos do gênero humano, como se a existência de cristãos fosse prejudicial para a humanidade. É um discurso que, com outras palavras, é frequentemente trazido à tona hoje. Os cristãos são inimigos do desenvolvimento humano, os cristãos são inimigos dos direitos humanos, os cristãos são inimigos de tudo aquilo que seria benéfico para o avanço da humanidade. Enfim, é o mesmo discurso, mas um outro contexto. Os cristãos seriam inimigos do gênero humano, inimigos da humanidade. Ah, por quê? Porque são. Simplesmente são. Essa é a grande... Os romanos, tão admiráveis, em razão da racionalidade do seu direito, foram extremamente irracionais. Naturalmente, porque movidos por forças das trevas, né? Mas eles foram absolutamente irracionais no tratamento jurídico que davam aos cristãos. Isso os apologistas demonstravam, né? Tertuliano, no começo do século III, no seu Apologético, na minha opinião, é a grande obra apologética dos primeiros séculos. Ele que era tinha formação jurídica, ele mostrou como que as leis romanas a respeito dos cristãos eram absolutamente irracionais e injustas. Mas, enfim, Nero desencadeou essa primeira perseguição, apontando os cristãos como inimigos do gênero humano, e decretou que não era lícito ser cristão. Não é lícito ser cristão. A perseguição de Nero foi a primeira e uma das mais sangrentas. Os registros históricos são muito precisos a respeito do que Nero fez contra os cristãos, não apenas os punindo pelos supostos crimes que lhes eram atribuídos, mas também como que apaziguando neles a sua própria sede por sangue. Era um homem sádico, era um homem muito cruel, e que imaginou coisas terríveis para punir os cristãos, por exemplo, as famosas tochas humanas com as quais ele mandava colocar os cristãos no alto de um poste, amarrá-los e incendiá-los, colocar piche e incendiá-los, né, para eles iluminarem as ruas, ou no Vaticano, na então colina do Vaticano, ali bem do lado do seu circo, do circo de Nero, em que ele soltava feras ali e colocava sobre os cristãos peles de animais para simular ali uma espécie de caça em que os animais ferozes comiam as suas presas, né? Essas presas eram os cristãos. Estes primeiros mártires são comemorados todos os anos pela Igreja como os proto-mártires da Igreja Romana. São aqueles primeiros mártires da Igreja Romana. E dentre eles, naturalmente, estão os dois mais gloriosos apóstolos, São Pedro e São Paulo, que padeceram sob Nero. São Pedro, crucificado na colina vaticana, de cabeça para baixo, ele sepultado, e São Paulo, por ser cidadão romano, decapitado na Via Ostiense, lá sepultado também, local em que esses dois locais seriam um dia construídos a Basílica de São Pedro, do Vaticano, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros. E a perseguição de Nero durou cerca de 3 anos, até pouco antes da morte do perseguidor. Mas o que nós vemos é que a perseguição de Nero ela se restringiu basicamente à cidade de Roma. Ela se deu na cidade de Roma. Os imperadores que o sucederam no primeiro século, o imperador Vespasiano e depois o imperador Tito, não tiveram problemas com os cristãos. E o imperador Domiciano, no começo do seu reinado, do seu império, também não teve. Mas a partir do final do seu reinado, ele desencadeou uma feroz perseguição contra os cristãos. Movida, o imperador Domiciano, ele parece ter passado ao longo da vida por um processo de enlouquecimento também. E ele desejava ser venerado, adorado como Deus, e teria exigido, e exigiu de fato, dos cristãos que lhe prestassem culto. Inclusive, ele teve até motivações financeiras, econômicas para tal, como já havia cristãos naquela altura na nobreza, e havia cristãos já ricos. Ele se aproveitou dessa perseguição que ele desencadeou e que foi além de Roma, atingiu
o restante da Itália e a Ásia Menor, onde a fé católica já estava bastante enraizada, apesar de ser ainda bem recente, né, no final do primeiro século, ele ali desencadeou uma perseguição na qual, dizem os registros, as antigas crueldades de Nero foram ressuscitadas. E é, inclusive, nesse contexto, no contexto de Domiciano, que se situa aquele episódio de São João levado a Roma, São João apóstolo e evangelista sendo levado a Roma e colocado numa caldeira de azeite fervente para assim morrer. Não morreu, né? Foi desterrado na ilha de Patmos, por ordem de Domiciano, onde escreveu o Apocalipse, inclusive. Mas na perseguição de Domiciano que São João quase padeceu, quase foi martirizado. E essas primeiras perseguições, naturalmente, não frearam a igreja. Pelo menos no Oriente Romano, onde ela já estava bastante enraizada. A igreja ela nasce no Oriente e se estabelece de modo bastante enraizado, primeiramente no Oriente também. Ela vai atingir as províncias mais ocidentais do Império Romano, algumas já no século I, como é o caso da Itália, é o caso de Roma, mas as outras principalmente ao longo do segundo século. É no segundo século, sem dúvida, que a fé católica penetra na Gália, a partir da bacia do Ródano, no norte da África, da província da África proconsular, atual Tunísia, e na Espanha. Enquanto no Oriente ela já estava bastante disseminada entre as províncias mais interiores. E as perseguições elas serão sempre mais furiosas no Oriente. A igreja cresce. O que nós vemos ao longo do tempo é a perseguição recrudescendo à medida em que a igreja vai crescendo também. E um atestado muito claro disso é uma carta que o imperador Trajano recebeu de um magistrado, do procurador, se não me engano, da província da Bitínia, Plínio o Jovem, que lhe relatava o seguinte: imperador, estava eu aqui cuidando, né, dos nossos assuntos, e a multidão, a plebe, não para de nos trazer um grupo de pessoas, de homens, de mulheres, que se autodenominam cristãos, e são eles acusados de todo gênero de barbaridade, e se nós formos cumprir a lei, eles deverão ser mortos. Mas o que nós devemos fazer em relação a essa gente? Nós devemos aplicar, né, o que Nero ordenou, que Nero havia declarado que não é lícito ser cristão, não é lícito haver cristão. Então o império, a autoridade jurídica e persecutória romana deve sair por aí, caçando os cristãos. E o imperador Trajano deu uma resposta que passou a história como reescrito de Trajano, e que seria a norma romana de se tratar a igreja, a forma romana de se tratar a igreja durante pelo menos um século, durante todo o restante do segundo século. Trajano, que foi imperador, ele foi imperador, se não me engano, de 98 a 117. Ele escreveu o seguinte, olha, é um texto curto, falando o seguinte, nós não devemos procurá-los, ou seja, o império não deve sair por aí caçando cristãos. Mas se eles forem denunciados e confessarem, devem ser punidos. Ou seja, se entregava a plebe furiosa a competência para levar os cristãos aos tribunais. Não, o tribunal não deve perseguir os cristãos. Mas, se eles forem levados, se eles forem denunciados, devem ser punidos. Do ponto de vista jurídico, é uma norma absolutamente sem pé nem cabeça. Tertuliano posteriormente diria, não é? Que crime estranho é esse que só se configura no momento da denúncia? Uma pessoa comete um crime de ser cristão, mas esse crime só se dá no momento em que ela é denunciada. Se algo é crime, o Estado deve procurar. Ou seja, isso demonstrava, por um lado, uma vontade do imperador de não derramar sangue na torta direita, mas ao mesmo tempo de impedir o florescimento daquela seita.
Esse vai ser, ao longo do século II, a atitude do Império Romano. Perseguições localizadas nas províncias, pelas quais o povo, as pessoas, denunciavam, levavam os cristãos às autoridades, para que fossem punidos. Não é ainda uma atitude persecutória ostensiva do Estado romano, não é o imperador que lá de Roma, serão 4 imperadores notáveis nesse período, né? Ou 5, os imperadores antoninos, Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurélio e Cômodo. Serão imperadores que uns mais, outros menos, irão aplicar esse rescrito de Trajano com maior rigor. Mas, agora, de onde partem as perseguições, não é do palácio, lá do Palatino, mas do povo e das autoridades locais, dos magistrados locais. E vocês vejam, né? Sempre, isso vai ser uma constante. Para uma perseguição ser mais furiosa, justamente ela é antecedida por um ambiente anticristão. Um ambiente... Mas que ambiente... Por que o povo odiava, detestava tanto os cristãos? Né? Porque muitas vezes a gente corre esse risco, né, de jogar a culpa da atitude de perseguição à igreja nas autoridades, mas desde o primeiro exemplo, que são as perseguições romanas, essa reação das autoridades é precedida de um ódio do próprio povo contra a igreja. É o que aconteceu. As terríveis perseguições do século III são antecedidas por um forte ambiente anticristão disseminado entre o próprio povo no século II. E quando eu falo povo aqui, não estou falando apenas populacho, estou falando de elite intelectual, estou falando daqueles que eram dotados da capacidade de guiar a sociedade, não apenas politicamente, mas até culturalmente. Bom, por que os cristãos eram tão detestados? Por que a igreja era tão detestada? Bom, todos os níveis da escala social romana tinham seus motivos para tal. Mas aquilo que nós podemos levantar em primeiro lugar são os muitos boatos falsos que eram disseminados a respeito da vida e da fé e da prática católica no princípio. Muitas dessas acusações nos chegaram pela tinta dos próprios apologistas, que foram aqueles que, já a partir do século II, São Justino, Taciano, Santo Aristides, Teófilo de Antioquia, e depois no século III, Tertuliano, Clemente de Alexandria, enfim, pegaram a pena para defender a igreja. Eles relatam algumas desses boatos. Um deles, em relação à fé cristã, se dizia, em primeiro lugar, que os cristãos eram adoradores de um Deus com cabeça de jumento. Inclusive, se nós virmos lá existe até hoje um grafite que foi feito no circo, na arena de Sétimo Severo, lá no Palatino, no qual é representado um homem crucificado com cabeça de jumento e um outro ajoelhado diante dele e escrito assim: Anaximandro adora o seu Deus. Né? No caso, esse Anaximandro era um servo do Palácio Imperial e os seus colegas, para fazer troça dele, o colocaram ali adorando um deus em cabeça de jumento. Aí embaixo há um outro grafite, escrito pelo próprio Anaximandro, provavelmente, Anaximandro Fiel. Mas enfim, era dito isso, né, que os cristãos adoravam um Deus com cabeça de jumento. Era dito também que os cristãos eram ateus. Por quê? Porque eles não participavam do culto público da polis, né? Do culto das cívitas. Não tomavam parte daquelas cerimônias cívico-religiosas, que era a adoração dos deuses de Roma, ou os deuses locais. Por isso eram tidos por ateus, por descrentes, que atraíam para a cidade o ódio dos deuses.
Agora, mais, né, para nós pelo menos, mais ostensivamente graves eram as acusações que eram ditas em respeito do que os cristãos faziam. Por quê? Como as reuniões cristãs eram secretas e não se sabia exatamente o que se fazia ali dentro, surgiam boatos que relacionavam a vida cristã a coisas tremendas como infanticídio e canibalismo. Se dizia que os cristãos matavam crianças e comiam. Por quê? Porque havia... É impressionante, né? Como se pega um fato verdadeiro, se distorce, se constrói absolutamente... Outra coisa absolutamente falsa, né? Porque se sabia que os cristãos diziam comer da carne do Filho de Deus. Então se entendia que eles comiam um corpo humano e de uma criança, de um filho de Deus, algo assim. E se dizia também que os cristãos, nas suas reuniões, praticavam orgias incestuosas, baseado também no fato de que os cristãos se chamavam uns aos outros irmão e irmã. Construíram-se até lendas até bastante curiosas. Se dizia, por exemplo, como os cristãos eles se reuniam no domingo, no começo da manhã, que eles soltavam pela rua um cachorro com umas sinetas amarradas no rabo para anunciarem para eles que era a hora da orgia. Isso era contado entre o povo. Isso era dito entre o povo. Os mais esclarecidos, por vezes, não acreditavam. O terrível Celso, furibundo, inimigo da fé cristã, um filósofo, que escreveu um livro contra a fé católica e que Orígenes respondeu no seu famoso Contra Celso. Ele mesmo acreditava nisso, mas o povo acreditava. Isso tudo era motivo para que, imagine, você conhece uma pessoa que participa de uma seita que comete canibalismo de crianças, que não adora os deuses. Eram conduzidas às autoridades, como tais. E mais, havia também o sentimento supersticioso envolvido. Os próprios sacerdotes dos ídolos conduziam os cristãos às autoridades, como é o caso mais notório, é o caso do martírio de Santa Felicidade, dos seus 7 filhos, que foram conduzidos no tempo do imperador Marco Aurélio às autoridades, porque os pontífices dos ídolos, os sacerdotes, diziam que Felicidade e seus filhos, isso em Roma, não cultuavam os deuses e por isso os deuses estavam furiosos. Né? E frequentemente esses próprios imperadores antoninos, homens tão justos, homens que passaram né, eles foram, talvez ao lado do tempo de Augusto, o tempo deles é tido como o apogeu da civilização romana, não é, professor? Então, eles, apesar de serem tidos como grandes governantes, por vezes, quando eram levados cristãos diante deles, eles aplicavam com todo rigor a lei. Marco Aurélio, por exemplo. Marco Aurélio é muito elogiado, o imperador filósofo, né? Imperador filósofo, justo, grande governante, admirado até pelas épocas cristãs da história. Mas era também um homem supersticioso, as pessoas não sabem disso. Tanto quanto o seu tempo, aquele final do século II, aquela época de crepúsculo, em que se situam ali ainda o sol do tempo passado quanto as trevas do tempo seguinte, ele ali é o responsável por aplicar o rigor das disposições anticristãs em vigor por razões supersticiosas. Então, o século II ele é todo assim. Ele é o povo que detesta a fé cristã, detesta os cristãos, os intelectuais que combatem o cristianismo com argumentos
mais ou menos racionais, como é o caso de Celso, e autoridades dispostas, mais ou menos dispostas, de acordo com a região do império, a punir os cristãos. E por vezes das formas mais terríveis possíveis. Nós vemos, no tempo de Marco Aurélio também, a narrativa, assim, que é uma das mais belas, na minha opinião, muito detalhada, muito precisa, repleta de detalhes, a perseguição dos mártires de Lyon em 177. Lyon, na Gália, atual França. Uma narrativa lindíssima de heroicidade, na qual, na minha opinião, se destaca uma santa pouco conhecida, mas muito amada nos primeiros séculos da Igreja, que é Santa Blandina. Ela ali que resistiu a tudo e que ela foi a primeira a ser torturada e a última a morrer, porque apesar da sua fragilidade física, uma mocinha de 15 anos, todos morreram e ela continuou viva. Né? Deus ali deu a ela uma capacidade, uma potência vital impressionante, a ponto de ter suportado tudo ali, como que... E o próprio autor da ata relata como Blandina ali, sofrendo, colocada no alto de um poste de madeira no meio do anfiteatro, servia, isso diz lá o autor da ata, que ela servia para os seus irmãos que estavam morrendo ali ao entorno como lembrança do próprio Cristo crucificado. E por fim, quando depois foram, se não me engano, 47, os mártires de Lyon, desde simples fiéis como ela até o bispo São Potino, todos morreram, ela foi, por fim, degolada. Então, essa crueldade que o povo romano manifestava em não poucas ocasiões, tudo ali, já naquele segundo século, foi colocado, foi solto, de fato, contra os cristãos. Um outro exemplo notável daquele século II também é o martírio de São Policarpo. São muitos, pessoal, mas alguns nós devemos mencionar com especial notoriedade em razão da importância que teve. São Policarpo, discípulo de São João Evangelista, um padre apostólico, que não se entregou às autoridades, na verdade ele temia. Isso era inclusive uma advertência muito séria que a igreja dava aos seus fiéis. Ela os treinava para o martírio, mas dizia para nunca buscarem o martírio. Existem alguns casos de santos que buscaram o martírio e que morreram, mas na maior parte das vezes aqueles que se ofereciam à espada eram os primeiros a apostatar na tortura. Então a igreja sempre proibia que se oferecesse aos perseguidores. Por isso São Policarpo, normalmente se buscava cumprir o preceito de Cristo, né? Se vos perseguidos numa cidade, fugir para outra. Era isso que fazia, é isso que São Policarpo fez, mas no momento em que ele julgou que era necessário se entregar, ele se entregou e recebeu de antemão uma visão a respeito de como morreria. Foi levado à arena. Vejam, né, um tribunal que se desenrola, um julgamento que se desenrola dentro de um circo. A multidão ensandecida, inclusive o cronista ele faz questão de frisar a presença de judeus ali, misturados entre os pagãos, pedindo a morte de Policarpo. E ali se desenrola aqueles diálogos dos quais as atas dos martírios são tão repletas, são tão profícuos em relatar, né, aqueles belos debates, autênticos debates entre o juiz que quer demover, que quer convencer aquele fiel cristão ali a sacrificar aos ídolos e aquele cristão que se nega a negar a Cristo. Por isso vence, se entrega. É como que realizando na vida deles aquela palavra de Cristo, né? Não são vocês que tiram a minha vida, eu a dou. É isso que os cristãos dos primeiros séculos, eles são de fato vitoriosos sobre os seus perseguidores, porque os perseguidores não querem que eles morram, querem que eles apostatem, querem que eles neguem a fé, e eles não o fazem. É o caso de São Policarpo, ele trava ali aquele debate com
o procurador, com o magistrado local, e repleto de palavras muito, muito belas por parte do santo. Por fim, ele é entregue às chamas, não morre. Diz o cronista que como que se formou em torno dele algo que o envolvia e o impedia que ele fosse queimado. Por fim, ele foi tirado dali, o decapitaram e jorrou tanto sangue a ponto de apagar a própria fogueira. Enfim, então, ao longo do século II, a igreja ela foi, de fato, batizada pelo sacrifício heróico destes homens e dessas mulheres. No começo do século III, as coisas começam a mudar de figura. Isso são variadas as razões pelas quais isso acontece, mas seja como for, a partir do imperador Sétimo Severo, que foi imperador romano de 193 a 211, Sétimo Severo, que no começo do seu reinado teria sido até bastante condescendente com a igreja, não é perseguido, ele publica o primeiro édito persecutório, autêntico. Né? Porque pelo menos desde Nero, né? Desde Nero e Domiciano, porque no século II, como eu disse, a política seguida era a de Trajano, depois confirmada por um reescrito de Adriano. Os cristãos não devem ser perseguidos, mas se forem denunciados e confessarem sua fé, devem ser punidos. A partir do século III, as coisas mudam de figura com Sétimo Severo. O Sétimo Severo publica o primeiro édito persecutório sistemático, tendo como objetivo, tendo como finalidade a prisão e a punição de cristãos por parte do Estado romano, que os procuraria agora. O século III é o século das grandes perseguições, entrando um pouco no século IV, né? É o século no qual a igreja já cresceu, ela já está presente em quase todas as províncias romanas, já alcançou todas as classes sociais. Não é nem de longe uma maioria, não. Inclusive, mesmo quando vira a paz de Constantino, a igreja será ainda numericamente uma parcela pequena da sociedade romana, mas ela cresce. Apesar de todas essas perseguições locais do século II, o século III começa, já em um momento em que aquela profunda crise que no qual o Império vai mergulhar a partir dos anos 230, 240, ela já está ali dando suas primeiras mostras, a Era de Ouro dos Antoninos já chegou ao fim, o Império Romano já está fragilizado, já está sentindo aqueles sinais de decomposição interna, todos os níveis, desde política até social e militar, principalmente. E o imperador Sétimo Severo, ele identifica os cristãos como, de algum modo, culpados por desordens sociais muito graves. E ao longo do século III, o que se vê também é a relação das perseguições com a negativa dos cristãos de tomarem parte dos cultos oficiais. Os cristãos se negam a adorar Roma e a adorar o seu imperador como deuses. E isso doravante, fazê-lo na verdade, o salvo-conduto, ou melhor dizendo, o passe para que um cristão não seja punido. É prestar culto aos falsos deuses. É prestar culto ao imperador, ao imperador, principalmente a partir de Décio. E o imperador Sétimo Severo desencadeia a primeira perseguição, na qual os cristãos eles são autenticamente procurados. E é no tempo de Sétimo Severo que se situa o famoso martírio de Santa Perpétua e de Santa Felicidade de Cartago, em Cartago, no norte da África. Perseguição de Sétimo Severo, existem registros de mártires que padeceram pela igreja em Roma, na Itália, em Alexandria, no Egito, em Cartago, na Gália e na Ásia Menor. E nas décadas seguintes, principalmente sob o imperador Maximino Trácio, imperador que detestava a fé católica, as perseguições se tornam cada vez mais furiosas. Até que
se torna imperador Décio. Imperador em 249. Foi imperador por apenas 2 anos, de 249 a 251. A perseguição de Décio é uma das mais bem documentadas, uma das mais sangrentas. São 3 as mais sangrentas, né? Décio, Valeriano e Diocleciano. A perseguição de Décio é... Apesar de Sétimo Severo e de Maximino Trácio terem publicado éditos ordenando a perseguição de cristãos em todo o Império, Décio, ele não apenas publica um édito persecutório, ele o faz, mas estabelece uma política de Estado para acabar com o cristianismo, para acabar com a igreja. É uma perseguição, no caso, era um ato até burocrático. Ele se tornou imperador no momento em que Roma já estava bem distante do período de apogeu. Ele se torna imperador no momento em que Roma já está bastante decadente. E ele vê os cristãos, ele vê a igreja como um foco de decomposição interna e como algo que atrai a fúria dos deuses sobre Roma e sobre o império. É claro, se Roma... Vejam, isso era lógico até, porque se acreditava, e isso é mesmo cantado por Virgílio, na Eneida, Roma só cresceu graças ao favor dos deuses. Roma é guiada, protegida pelos deuses. Ora, estes deuses que fizeram Roma ser o que é, são agora desprezados por muitos. Os deuses estão virando as costas para Roma, por isso os bárbaros estão invadindo, por isso as pestes, por isso as guerras, por isso a fome. Então é necessário arrancar do corpo social essa gente que está traindo o furor dos deuses sobre Roma. E Décio assimila, crê nisso e desencadeia uma perseguição sistemática e até burocrática. Todos deveriam prestar culto ao imperador e a Roma enquanto deusa, e o imperador enquanto deus. Bastaria simplesmente, para tal, jogar um punhado de incenso e receberia um libelo, uma certidão atestando tal pessoa sacrificou. E com aquilo estava livre. Se alguma autoridade viesse perturbá-la, aqui, sacrifiquei. E todos os súditos do império, principalmente aqueles suspeitos de cristianismo, deveriam realizar esse sacrifício. A perseguição de Décio foi terrível. Todo tipo de tormento foi utilizado contra aqueles que se negaram a sacrificar para que sacrificassem. E é no pontificado de Décio que um papa, né, foi martirizado, segundo a tradição, diante do próprio imperador. Foi o Papa São Fabiano, foi o primeiro a ser morto na perseguição de Décio. Né? Ah, mas todos os papas dessa época foram mártires? Não, não foram. Isso é uma lenda, comprovadamente uma lenda. Não foram todos mártires. Muitos não há razão nenhuma para se afirmar. Isso é fato. Papa Fabiano ele foi levado diante do próprio imperador e decapitado, e ali ele foi o primeiro de uma perseguição feroz que deixou inúmeros mártires na própria Roma, na Ásia Menor, na Espanha, na Gália, na África e no Egito, principalmente. Todo tipo de tormento, tudo aquilo que, dizem os cronistas, né, tudo aquilo que pudesse ser imaginado para se usar contra seres humanos foi usado contra cristãos. Inclusive, aquela ocasião, a perseguição de Décio foi tão feroz que foi aquela que mais deixou apóstatas, que mais deixou, como eram chamados, né, na época, lápis, aqueles que caíram, aqueles que fraquejaram. Inclusive, Nero vai morrer em 251 e a sua perseguição vai cessar, mas
no tempo, mas isso deixou um problema imenso para a igreja, porque essas pessoas, elas apostataram, ou por vezes, o que alguns desses faziam? Subornavam as autoridades para receberem o certificado, o libelo. Não sacrificavam, mas para sua consciência não sacrificavam, mas recebiam lá um documentozinho dizendo que sacrificavam. No momento seguinte, a igreja ela vai ter que lidar com essa gente que pede para ser readmitida de volta. Se arrependeu, estou arrependido. Apostatei, comprei o libelo, mas estou arrependido. Isso vai gerar um debate imenso dentro da própria igreja, na qual se envolverão os mais importantes figuras da igreja nesse tempo, como São Cipriano de Cartago, que deixou profundas. As suas cartas são uma das mais preciosas fontes a respeito da perseguição de Décio, e que teve que lidar com essa questão dos caídos, e isso suscitou heresias também, como a heresia novaciana, que negava a possibilidade daqueles que fraquejaram na fé de retornarem para a igreja, como se a igreja não tivesse poder de perdoar 3 pecados: adultério, homicídio e idolatria. Então, aqueles que participaram sacrificaram, nem que fosse por medo, não poderiam ser perdoados, enfim. Isso gerou um debate tremendo dentro da igreja. Naturalmente, essa não foi a posição que prevaleceu, é uma posição herética. Mas isso que aconteceu sob Décio possibilitou que no final daquela década, Décio morreu em 251, em 257, viesse uma perseguição tão feroz quanto, mas agora os católicos estavam mais preparados para enfrentar essa nova perseguição, que foi a perseguição de Valeriano. É na perseguição de Valeriano que se situa aquele episódio que vocês já devem conhecer, o martírio de São Tarcísio, que foi encarregado do sacerdote de levar o Santíssimo Sacramento para cristãos que estavam presos, e foi apedrejado no caminho por um grupo de pagãos aos quais ele não havia entregue as sagradas espécies, que ele já levava junto ao peito. Foi também durante a perseguição de Valeriano que morreu o Papa São Sisto II. Ele estava celebrando nas catacumbas quando os soldados invadiram, o arrastaram dali e o mataram com alguns diáconos, foi executado. E naquele momento, um dos seus diáconos, que não foi preso, São Lourenço, perguntou: padre, aonde vais sem seu diácono? E o Papa respondeu que ele, em 3 dias, se uniria a ele. De fato foi, São Lourenço, que era o responsável, enquanto diácono, era o responsável pelos bens da igreja romana, e como uma das grandes intenções do perseguidor Valeriano era se apossar dos bens da igreja romana, que já era bastante rica, apesar da perseguição, e justamente em razão da entrada da igreja de importantes figuras do patriciado romano, foi exigido que ela entregasse, que São Lourenço entregasse os bens da igreja. Foi dada uma data para ele comparecer. Ele compareceu, mas compareceu com a multidão de pobres que a igreja alimentava, dizendo: aqui está a riqueza da igreja. Ele foi preso, naturalmente, levado e queimado vivo numa grelha, até, inclusive, sobreviveu aquela anedota na qual ele disse, que esse lado já está bem assado, podem me virar. Ali, enfurecendo bastante os perseguidores, que julgavam que naquele momento já era para ele estar berrando de dor. Enfim, a perseguição de Valeriano foi muito cruel, foi a segunda grande perseguição. Quando Valeriano morreu, numa expedição guerreira que ele fez contra os persas, de um modo bastante humilhante. Ele foi feito prisioneiro, esse imperador, perseguidor, foi feito prisioneiro pelo Shah persa, e era usado como criado, e quando morreu, a sua pele foi feita de tapete pelo imperador persa. Isso é visto por Lactâncio como início do castigo divino. Bom, quando Valeriano perdeu o trono, foi feito prisioneiro, começou um período de paz, que durou mais ou menos 40 anos, foi ele perturbado somente
pela perseguição de Aureliano, mas a igreja ela pôde gozar de relativa paz. Inclusive, durante os primeiros 20 anos do reinado do imperador Diocleciano, que é lembrado como o grande perseguidor, a igreja gozou de relativa paz. Diocleciano ele não chegou perseguindo a igreja. O que aconteceu no começo do reinado dele foram perseguições locais, bastante sangrentas, é verdade, mas não da parte dele. Diocleciano se tornou imperador em 284. E a grande preocupação dele era colocar ordem no império já em plena decomposição. E ele conseguiu. Ele deu uma sobrevida ao Império Romano, e uma das coisas que ele fez foi percebendo que o Império Romano havia se tornado muito grande para a autoridade de um único imperador, ele decidiu dividir o seu império em duas partes e nomear, ele iria governar uma, e nomeou um colega, um imperador, para governar a outra. Ele se tornou imperador romano no Oriente e nomeou o imperador Maximiano para governar o Ocidente, era um dos seus generais. E para garantir a estabilidade do poder, ou seja, para impedir futuras guerras quando da morte dos imperadores, nomeou um sucessor ainda em vida, que deveria governar o Oriente com ele, e um sucessor para Maximiano, que deveria governar o Ocidente com Maximiano ao mesmo tempo. Então eram 4 imperadores ao mesmo tempo, cada qual com sua região de jurisdição. Isso passou a história como tetrarquia. 2 no Oriente, Diocleciano e Galério, e 2 no Ocidente, Maximiano e Constâncio Cloro. O que levou Diocleciano a iniciar uma perseguição à igreja? Bom, quando no começo do IV século a igreja já havia alcançado todas as províncias romanas e os cristãos já eram entre 10% e 15% da sociedade romana. Já estavam em já haviam alcançado os graus da sociedade e já adquiriam, inclusive, uma certa riqueza e de uma importância econômica. Inclusive, diz Eusébio de Cesareia que antes da perseguição de Diocleciano, a igreja da cidade de Nicomédia, que era a cidade lá na Ásia Menor em que Diocleciano residia, a igreja ficava de frente para o palácio e era maior do que o palácio. Ou seja, depois de 40 anos de relativa paz, a igreja gozava de fato de uma situação que muitos desejosos, que uma nova perseguição viesse, já incomodava. Diocleciano não era, da sua parte, a princípio, anticristão, mas o seu colega no Oriente, Galério, era. Galério odiava a igreja. Odiava. E utilizou de todo tipo de artifício para convencer Diocleciano a começar a perseguir os cristãos. Ao cabo, a perseguição veio. Aquela foi, de fato, a última grande prova que a igreja atravessou, que a igreja teve que atravessar antes do período de paz que começaria com Constantino. De paz, ao menos, em face das autoridades romanas. Foram 4 éditos persecutórios. Todos no ano, os 3 primeiros no ano de 303 e o 4 no começo de 304. Em primeiro lugar, se ordenava que os cristãos entregassem os seus livros sagrados e os seus objetos litúrgicos. E ordenava que fossem fechadas as igrejas. Segundo, ordenava que todos os sacerdotes fossem presos. Terceiro, ordenava que todos os cristãos fossem presos. E o quarto, ordenava que todos aqueles que, sendo presos, não apostatassem, não adorassem os ídolos, deveriam ser mortos. Foi uma coisa tremenda, não é? Se nós lermos são dezenas e dezenas de atas autênticas que sobreviveram. Os relatos que Eusébio de Cesareia dá a ele, que assistiu àquilo tudo, e que inclusive foi preso durante a perseguição, que ele dá, sobretudo,
relativa à perseguição no Oriente, onde ela foi mais grave, em razão justamente pela instigação de Galério, é realmente assustador. No martirológio, há cerca de todos os santos que estão no martirológio, cerca de 1000 foram mártires que morreram sob Diocleciano. 1000 santos que estão no martirológio morreram sob Diocleciano. Durante o reinado dele, que foram martirizados alguns dos santos mais célebres da história da igreja, como São Sebastião, Santa Inês, Santa Bárbara, Santa Catarina, a famosa expedição, a famosa legião tebana, Santo Irineu de Sírmio, e São Cosme e São Damião, tantos outros, São Jorge, tantos outros que a memória cristã sempre amou. A perseguição ela foi bem mais feroz no Oriente. Eusébio de Cesareia relata as crueldades particulares que eram utilizadas, algumas mais em Alexandria, outros em Antioquia, outros na Palestina. Tudo quanto é tipo de crueldade possível de se imaginar foi usada contra os cristãos. A ponto de eram tantos os presos que os prisioneiros comuns, homicidas, ladrões, terem que ser libertados para dar lugar aos cristãos que eram feitos prisioneiros. É difícil mensurar quantos padeceram sob Diocleciano, mas foram umas boas dezenas de milhares, alguns mais no Oriente do que no Ocidente, mas o Ocidente deixou a memória de muitos mártires também, principalmente na Espanha. Né? Na Espanha são numerosos os mártires que tanto a própria tradição, mas inclusive os documentos mais antigos, registraram. Um dos mais até relacionados com a nossa tradição ibérica é São Vicente de Saragossa, muito cultuado em Portugal, a partir da Idade Média, razão das suas relíquias que foram para lá levadas. Os mártires de Saragossa, em geral, Santa Eulália, Santa Engrácia, Santa Eulália de Mérida e tantos outros, enfim, são muitos mesmo. E foi um clima de terror que durou durante alguns poucos anos, repito, mais no Oriente do que no Ocidente. No Ocidente havia um imperador que tinha algum tipo de simpatia pelo cristianismo e que aplicou o edito persecutório com mais parcimônia, que foi o caso de Constâncio Cloro, mas Galério e Diocleciano foram realmente bastante furiosos na aplicação desses seus decretos. Muito sangue foi derramado, por isso que essa perseguição passou a história como a grande perseguição. Né? Bom, Diocleciano renunciou ao trono imperial em 305, mas o seu sucessor, herdeiro, que ele já havia constituído em vida, Galério, deu prosseguimento à perseguição, mas no ano de 312, ele, vendo que a sua perseguição cada vez mais furiosa não dava frutos, os persas invadiam pelo Oriente, os cristãos continuavam numerosos, as conversões continuavam. Ele, antes de morrer, publicou um edito de tolerância, pondo fim à sua própria perseguição. E no ano seguinte, 313, em razão da visão que tivera naquele ano anterior, naquele ano de 312, o imperador do Ocidente, o novo imperador do Ocidente, Constantino, e o novo imperador do Oriente, Licínio, publicaram o famoso Edito de Milão, que colocava oficialmente fim às perseguições. O Edito de Milão foi aquele edito que colocou fim às perseguições e deu liberdade à Igreja. Não tornou a Igreja religião oficial do Império Romano ainda, mas deu liberdade à Igreja de existir. É verdade que, a partir de 320, quando o imperador do Oriente, Licínio, se desentendeu com Constantino, ele deu início a uma nova perseguição no Oriente, uma perseguição mais restrita, mas Constantino reuniu um exército, o destruiu e a perseguição chegou ao fim definitivo.
ela iria ressuscitar de algum modo na década de 360, 361, quando o último imperador pagão, Juliano, passou a história como Juliano o Apóstata, se tornou imperador. Ele que tinha vontade, já depois de algumas décadas de imperadores cristãos, de acabar com aquele processo que já avançava de cristianização do Império Romano. Ele tentou repaganizar o Império Romano e isso levou com que muitos grupos pagãos irritados com o crescimento da igreja desencadeassem algumas perseguições locais, algumas das quais no final do seu próprio reinado ele começou a incentivar, mesmo vendo a sua obra de repaganização do Império Romano fracassando. Mas no ano de 363, este, que foi o último imperador pagão romano, ele morreu, Juliano, né, morreu, também lutando contra os persas, e conta-se que no momento em que ele foi em batalha, né, ele achou que ele foi convencido por um oráculo de que ia vencer a batalha, né, se dizia que ele iria ser uma espécie de novo Alexandre o Grande, vencendo os persas de novo, mas ele foi atingido por uma flecha, ou por uma lança, agora não me lembro, e conta-se que no momento em que ele viu-se ferido, ele teria gritado: "Venceste, Galileu", se referindo a Cristo. Um grito luciferino, né? Um grito claramente de Satanás. Ele morreu logo em seguida e os seus sucessores foram todos cristãos. E assim chegou ao fim a era Claro, a igreja seria sempre, naturalmente, em razão do seu próprio caráter, não é, perseguida. Como dizia São Pio X, uma espécie de quinta nota da igreja é perseguida, além daquelas que estão lá no credo, mas aquelas perseguições iniciais, aquelas perseguições pelas quais o mundo pagão antigo utilizou de todas as suas forças durante tanto tempo e em contextos tão variados dentro daquele mesmo Império Romano para tentar abatê-la desde o nascedouro, fracassou. E a igreja irrompeu vitoriosa no século IV, vitórias que tem como marcos, naturalmente, o Édito de Milão, em 313, que trouxe a paz, e, por fim, o Édito de Tessalônica, em 380, pela qual os imperadores Teodósio, Valentiniano II e Graciano declaravam a religião católica religião oficial do Império Romano. Então, a história dos mártires é a história que marca o nosso próprio nascimento, o próprio nascimento da igreja. Ela nasce e as perseguições vêm, desde Santo Estevão até sempre, mas essas perseguições em específico do começo da igreja, elas já começam logo desde que elas surgem e se estendem durante 4 séculos, que são, como eu disse no começo, o sangue dos mártires foi, de fato, o sangue que serviu de batismo para a igreja. Aquela grande prova que foi colocada para ela no começo e da qual ela saiu vitoriosa. Né? Nos alicerces de toda a história posterior da igreja e da própria civilização cristã que ela construiu estão os sacrifícios destes santos dos primeiros séculos que a igreja nunca deixou de venerar, nunca deixou de amar e relembrar os seus fiéis do sacrifício deles. E como eu disse no começo, foi em razão desse sacrifício de pelo menos de 10 a 15 gerações de católicos dos primeiros séculos. É graças ao sacrifício deles que nós hoje podemos professar a fé pela qual eles deram a vida. Obrigado.